Olá, bem-vindos a mais uma conversa urbana. Desta vez vamos falar sobre metro. Tanto Porto como Lisboa têm vindo a sofrer novas ampliações, a sofrer porque o impacto sobre a vida da cidade é sempre grande, mas a beneficiar delas a longo prazo. A forma como as discutimos, a forma como as planeamos, a forma como elas são integradas no tecido urbano será, ao longo da próxima hora, o tema da nossa conversa. Para isso, convidamos para estar connosco Paula Teles, ela é engenheira e é especialista em mobilidade, Alexandre Burmester, arquiteto, e João Santa Rita, também arquiteto. Olá, bem-vindos aos três. Paula, se calhar ia iniciar a conversa por si, olhando um bocadinho para aquilo que se vai passando nas cidades. De facto, tanto Porto como Lisboa conhecem neste momento obras e vontade de ampliação de uma rede. Pergunta, o metro é mesmo a maneira mais eficaz de circularmos dentro da cidade e se calhar, diria eu, nomeadamente no caso do Porto, chegamos um bocadinho atrasados àquilo que aconteceu na maior parte das grandes cidades ocidentais ao longo do século XIX e XX, nós chegamos aqui um bocadinho tarde. Sim, bom dia a todos. E parabéns a este programa magnífico que para nós que trabalhamos as cidades, tanto precisamos também desta ajuda. Sim, David, olha, eu na minha perspectiva, e disse muito bem, o metro é um veículo de mobilidade extremamente importante, fundamental, e efetivamente nós chegamos atrasados. Mas também espero que este chegar tardio não coloque por vezes, alguns dos problemas que já foram verificados noutros sítios e que já foram solucionados, e portanto nós às vezes por andar tardio podemos até ganhar e recuperar tempo se implementarmos algo já mais atualizado. E isto porque esta conversa? Porque o metro clássico, como nós estamos habituados a ouvir ou a ver, que é um metro essencialmente subterrâneo, ele hoje pode já não fazer sentido em grande parte dos seus tramos, porque nós tivemos esse trabalho há muitos séculos atrás, e em particular em Londres, quando ele começou, porque estávamos a precisar de muito espaço urbano para muitas vicissitudes, para uma grande revolução dos transportes, e portanto precisávamos da parte subterrânea para resolver essa questão de mobilidade, libertando ainda para uma época em que o automóvel ainda assumia um papel muito importante e que ele ocupava muito espaço e que portanto tinha que ser um espaço mais à superfície. Mas nós hoje temos aqui duas situações que podem ter que rapidamente entrar no nosso mosaico de decisão e que deveria entrar. Por um lado, a questão das alterações climáticas, que vem fazer, de resto, que nós tenhamos de ter uma inversão completa naquilo que é o planeamento das cidades e o desenho urbano em matéria de veículos rodoviários, porque não podemos ter tantos veículos todos os dias a entrar nas cidades e a sair delas próprias, e não esquecer que as cidades concentram em todo o mundo já mais de 50% da população, e ainda se estima um aumento ainda maior, e portanto nós precisamos da plataforma do espaço público, do canal da grande infraestrutura que vai entre edifícios, para outros modos que não sejam o automóvel. E nessa perspectiva, eu entendo que sim, o metro, enquanto veículo que tem que estar assente no espaço urbano para aumentar a frequência e as alterações das deslocações do carro para outros modos mais sustentáveis, sim, é importante, mas se calhar, em grande parte das circunstâncias, ele pode até estar à superfície. É um metro mais verde, o metro à superfície, é um metro mais sustentável? Sim, neste momento sim, porque o subterrâneo é extremamente caro, portanto é muito dispendioso financeiramente. Aliás, eu estou a falar do Porto e nós aqui temos tido muito esta discussão, porque provavelmente pode haver áreas de metro, embora que o metro do Porto sempre teve à frente naquilo que foi a possibilidade de entrar no espaço público do ponto de vista de superfície. Sabem disso, relativamente até a Lisboa, não é? Também por outros motivos, porque o Porto, sendo uma cidade muito complexa no seu subterrâneo, facilitou desde o início, como se viu, do ponto de vista financeiro e também de projeto. Mas hoje não é isso. Nós hoje temos que ter a percepção e a capacidade de fazer mudança cultural de mobilidade. Nós temos que andar menos de carro e mais transporte público. E, portanto, o que é que nós temos? Temos demasiadas infraestruturas rodoviárias que estão à superfície das grandes áreas metropolitanas, e isto passa-se na Europa também, e que provavelmente nós poderemos utilizar alguns dos canais para esses transportes públicos, só que como eles têm que ser competitivos,
face ao automóvel, nós temos que fazer corredores. Por isso é que eu diria, o metro pode ser um BRT, que é um corredor de transporte público rodoviário que anda à superfície em canal próprio. Não tem que ser aquele metro que nós conhecemos dos metros da Europa antiga, em que nós íamos andar justamente quase como toupeiras e chegar aos sítios de forma muito interessante e que foi e que serviu, mas hoje, como o espaço público à superfície deve ser repensado em matéria de mobilidade, nomeadamente para o usufruto dos peões, dos cidadãos, nos modos de mobilidade suave, andar a pé de bicicleta e também para se fazer mais áreas de espaço público, mais jardins, eu penso que esse é o grande desafio. Há que reconquistar espaço ao automóvel, se calhar. Alexandre, deixe-me passar para si esta questão de entrar pela cidade. Ainda há bem pouco tempo no Porto foi debate de discussão, pelo menos entre técnicos, digo eu, saber se, nomeadamente, o novo atravessamento que foi disputada, o desenho da ponte entre a Arrábida, ali na zona da Arrábida, deveria ser à superfície subterrâneo. Eu já agora perguntava-lhe a sua opinião, mas também perguntava se faz sentido, numa altura de projeto em que já estamos a apresentar, ou pedir aos especialistas para apresentarem os seus projetos para o atravessamento, isso nem sequer estar bem definido ou bem discutido. Sofremos de algum déficit de planeamento para uma infraestrutura que tem o impacto que tem o metro? Sofremos, antes de mais, bom dia, sofremos de faltas de planeamento há muitos anos. Em primeiro lugar, só gostaria de voltar atrás para dizer 3 coisas. Primeiro, quando a gente fala do metro do Porto, é preciso perceber que o metro não é metro nenhum. Existe realmente metro em várias cidades. Lisboa tem um metro. Lisboa, por exemplo, tem um transporte de superfície que é igual àquilo que nós chamamos de metro, que anda ali entre Algés e a estação, como é que se chama? Santa Apolónia. E, portanto, o metro não é metro nenhum. Ele é comboio quando liga cidades, ele é metro de superfície ou um elétrico rápido quando anda à superfície, e depois tem 100 metros que anda enterrado e chama-lhe metro. E de metro tem pouco mais do que isto. É quase que uma parolice chamar de metro, porque a gente precisava de ter um transporte urbano com ar disso. Isso por um lado. Por outro lado, o metro tem um desenho urbano que é típico e próprio da cidade do princípio do século XX. E ainda tem por mentalidade que o Porto Centro é a zona central para onde toda a gente se move e, portanto, todo o desenho do metro passa por um princípio que é ir ao centro do Porto. O centro do Porto hoje vive de turismo, não vive de trabalho, e as cidades na periferia da cidade do Porto não têm nada a ver com o próprio desenho, não só do metro, como também dos próprios transportes públicos. E, por último, queria dizer que o metro não é um transporte público, como é os autocarros, mas falarmos no futuro dos transportes como sendo uma alternativa entre utilizar o automóvel ou o transporte público, para mim, é basicamente um discurso antiquado. Existem muitos tipos de transportes e a gente deveria ter a imaginação de perceber que não é o transporte automóvel, não é o único. Há pouco aqui falou-se das bicicletas, há trotinetes e há tantos outros transportes que estão hoje em dia a tentar introduzir-se no mercado, seja eles Ubers e coisas parecidas. Há muita coisa que aparece e que tudo isto faz parte de transportes. E por fazer parte de transportes, eu acho que a discussão não deveria ser entre o carro e o transporte público, devia ser entre o transporte individual ou individualizado e o transporte público. Porque por muito que a gente queira, não há de chegar a todos os lados da cidade, mesmo que desenhem um mapa dos STCP, que parece que o lema é: você quer um autocarro, nós arranjamos um. Porque todas as ruas têm 1 ou 2 ou 3 autocarros. E, portanto, infelizmente, o planeamento é tardio, é muito tardio e é muito pouco eficiente, porque por um lado vem atrás de colmatar problemas, por outro lado não os resolve porque vem com soluções tardias. O caso da nova ponte que fazem aqui sobre o Rio Douro é típico disto que eu estou a falar. Em primeiro lugar, porque é uma ponte endereçada apenas a um uso, transporte público. Eu não consigo perceber
porque é que quando se estabelecem pontes, os pontos não servem para várias coisas. E quando digo várias coisas, é vários usos. Lá está, é a lógica entre utilizar o princípio do público e do individual e portanto, parece que só existe uma solução. A ponte, independentemente da sua forma e do seu local, é uma ponte que estupidamente apenas serve ao metro e aos peões, como se existisse alguma vontade de atravessar uma ponte pedonal entre a Rábida de um lado e do outro lado a Pasteleira, nem sei bem, o Campo Alegre, quer dizer, não existe propriamente nada que ligue uma coisa à outra, e portanto não tem muito sentido. O concurso foi feito à maneira de outros concursos que o metro faz, arranja dinheiro, deve ser dos fundos europeus, e portanto faz o que bem lhe apetece, e as cidades ficam a olhar e a dizer, sim senhor, pronto, sempre se faz alguma coisa. Mas não há discussão e não há planeamento. Deve haver algum planeamento no metro, não sei. Eu gostaria de continuar, mas eu não vou ficar sempre a falar. Temos tempo. João, em Lisboa a discussão foi mais sobre se circular ou não circular, se fazia sentido, de que tipo de desenho teria o metro. Pelo menos houve alguma discussão. Está ultrapassada, faz sentido continuar a discutir forma, depois de quase ser dado por adquirido o formato que tem, mas há reflexão urbana sobre aquilo e sobre o impacto que tem na cidade, ou só simplesmente estamos a olhar para a circulação e para a mobilidade e não para, no fundo, as mudanças que altera. Cada linha que passa, obviamente, tem um impacto nos locais por onde passa e imagino que vá fazendo cidade diferente. Bom, antes de mais nada, bom dia, agradeço o convite para estar aqui presente, cumprimento a si, também à engenheira Paula Teles e ao arquiteto Alexandre Berneste, e é com certeza um prazer estar aqui a falar sobre este tema. Bom, eu tive a sorte de, por 2 vezes, ter participado numa das iniciativas de expansão do metro de Lisboa, que foi em 92 e em 98. Portanto, uma primeira que foi a reformulação da rede principal e uma segunda que foi quando o metro expandiu, precisamente por causa da Expo 91. E aquilo que sempre tive por impressão foi que, e depois mais tarde, quando estive envolvido num projeto em Almada, que foi também, digamos, a chegada do metro de superfície, neste caso à cidade de Almada e ao Concelho de Almada. E aquilo que sempre tive como dado é que é evidente que e não é fácil em cidades como as nossas, sobretudo cidades que são muito acomodadas a uma topografia que não é propriamente uma topografia simpática do ponto de vista da instalação do metro, cidades com cascos bastante antigos, com cidades muito consolidadas na sua maioria, que o metro é uma infraestrutura mesmo ligeira ou mesmo pesada, não é uma infraestrutura difícil de encaixar na cidade, e por exemplo em Almada, que é uma cidade onde foi possível tirar partido de grandes avenidas, a verdade é que é sempre um grande corte, pelo menos na forma como foi feito, um grande corte no próprio centro da cidade. Mas o que me parece aqui relevante é que uma cidade como Lisboa, que teve uma rede inicial de metro, enfim, meados do século XX, que depois só foi ampliada mais tarde, já muito na década de 80, ligeiramente, e depois, sobretudo, na década de 90, deixou, de facto, uma série de áreas da cidade que, entretanto, se desenvolveram muitíssimo e que ficaram, digamos, não ficaram abrangidas por essas várias expansões, não é? E esta rede que surge agora, parte dela já estava pensada, aliás, na expansão dos anos 90, o caso da linha chegar, por exemplo, à Estrela, fazia parte já dessa área, e sendo que agora se fecha, digamos, aqui uma série de novos pontos, uma delas a ligação ao Cais do Sodré, a ligação a Alcântara. Eu penso que mais isto terá sido discutido ainda no tempo do anterior elenco camarário, e hoje em dia, digamos, eu penso que essa discussão não tem existido, mas penso também que estará fechada, digamos, as obras, aliás, estão em curso, portanto, não vejo exatamente onde é que poderá agora, digamos, esta discussão trazer mais algumas dados para esta obra que está em curso. Mas a mim o que me parece importante é que, de facto, é evidente que na cidade se tem que conjugar uma série de modos de transporte.
Mas o metro continua a ser, no caso de Lisboa, em que tem áreas que estão muito desenvolvidas, digamos, já com alguma relativa distância àquilo que é o centro histórico da cidade, não depois dos outros centros que se foram gerando. E a verdade é que em Portugal houve sempre uma política, penso eu, pelo menos aqui na cidade de Lisboa, que é por oposição àquilo que era a primeira infraestrutura do metro, que era muito reduzida, mas que tinha, digamos, um compasso relativamente estreito, portanto, ou seja, permitia facilmente chegar a uma outra área, mas, como eu digo, muito limitado, porque era, digamos, uma espinha praticamente do sal da cidade. A grande dificuldade está, de facto, em fazer chegar o metro a áreas mais vastas e com eficácia. Eu dou, por exemplo, um caso como o de Telheiras. Telheiras é uma área da cidade de Lisboa bastante grande, muito desenvolvida, que tem, por exemplo, dos maiores polos, digamos, de atração dessa área, que são, obviamente, digamos, as áreas ligadas ao comércio e aos serviços, que estão precisamente na ponta oposta do metropolitano, e é evidente que o que significa é que a maioria das pessoas que tomam o metropolitano para servir, digamos, a área de Telheiras, terá sempre que tomar depois um outro transporte para chegar até à extrema de Telheiras, onde estão, de facto, essas infraestruturas, não é? Isto sucede em muitas áreas. Sucede no caso, e sucederá, eventualmente, no caso de Campolide e da chegada do metro a Campolide, e depois de toda a área das Amoreiras, que é outra área francamente desenvolvida do ponto de vista dos serviços, sobretudo, não é? E, portanto, há sempre esta questão que é como numa cidade muito consolidada se consegue ter uma alternativa do metropolitano, porque no fundo é um transporte muito rápido, com uma frequência que pode ser, uma cadência que pode ser muito grande, e, portanto, digamos, francamente rápido do ponto de vista das locações, mas de facto tem estas grandes limitações, não é? Do ponto de vista da sua abrangência, dada a dificuldade, muitas vezes, de criar, digamos, estações intermédias, dada, digamos, a própria topografia e o próprio grau de consolidação da estrutura da cidade, não é? Portanto, não é fácil em ruas estreitas e em zonas, por exemplo, temos agora o caso da Estação da Estrela e depois da estação em Santos. Entre Santos e Estrela, digamos, a grande dificuldade é que não há espaço sequer, do ponto de vista da disponibilidade da rua, para acomodar saídas são os do metro, não é? Mas há aqui uma discussão que me pareceu que o Alexandre abordava de alguma forma, que é esta coisa de estamos ainda a desenhar o metro, João, e também por isso para o Alexandre, estamos ainda a desenhar o metro segundo uma cidade mais antiga do que aquela que era suposto estarmos a projetar, ou seja, esta ideia de muito centralizada, como dizia o Alexandre. Eu estou a pensar que aqui nas minhas costas tenho uma linha que liga novamente a Boa Vista ao centro turístico da cidade e se calhar, eu não sou especialista, se calhar para ligar Porto a Gondomar poderia para mim, por exemplo, ser mais urgente, olhando para os fluxos de população. Não sei se isso se passa também em Lisboa e depois passa ao Alexandre. João, não obedecemos muito ao desenho antigo? Assim, é evidente que no caso de uma cidade como Lisboa, que é, digamos, e isto também é verdade para a cidade do Porto, certamente, que é uma cidade que é um semicírculo, não é? Porque está, no fundo, está balizada pelo rio e depois está balizada pelos outros concelhos. E, portanto, o seu crescimento faz-se dentro desse semicírculo, é? Portanto, essa semicircunferência, e está limitado a isso, e, portanto, neste momento, o que se procura não só é chegar onde não se chegou, mas também ligar onde não estava ligado, não é? Portanto, algumas áreas que são importantes de conexões, chama a atenção que no passado já foram feitas ligações, por exemplo, ao metropolitano, ao comboio de Cascais, ao comboio da linha de Sintra e da linha de Vila Franca, portanto há já ligações que foram feitas, ao próprio comboio que vai para o norte, não é? com a Santa Apolónia e com a Gare do Oriente, e portanto agora trata-se de unir algumas áreas que estavam ainda, digamos, em falha, mas sobretudo há aqui um aspecto importante também, que são as ligações depois com o metro, e algumas delas poderão, inclusive, é uma questão que está a ser feita, ser através do metropolitano de superfície, de ser feita à superfície, que são as ligações para algumas áreas como Loures, por exemplo, não é? O metro foi para Odivelas, há uma discussão sobre, digamos, a sua extensão precisamente a Loures, e como é que é feita, não é? Porque passa numas áreas novas da cidade, que é nomeadamente o Alto Lumiar, e, portanto, essas sim são aspectos que são relevantes, não é? Do ponto de vista de fechar de um sistema, não é? Que pode eventualmente servir muito melhor a população.
a própria conexão com a Almada, não é? Portanto, o metro enterrado depois interliga com o outro metropolitano que vai da Almada e vai servir toda a margem sul aqui do Rio. E, portanto, essas ligações são fundamentais, não é? Eu gostava também de falar, a propósito de uma questão que colocou há pouco, que é do modo como o metro pode ser proporcionador depois daquilo que sucede, não é? Eu lembro quando estivemos envolvidos no metropolitano, na rede metropolitana que foi dar à Expo 98, nós precisamente ficámos incumbidos de um projeto, e quando eu digo nós, digo que foi um projeto que fiz com o meu pai, com o meu tio Duarte Nuno e o meu primo Nuno Simões, fizemos os 4 esse projeto, e desenhámos uma estação para Cabo Ruivo, que ainda hoje é uma estação um bocadinho fantasma, não é? Tem de facto uma fraca população que serve. Mas a intenção do metro, quando o desenhou, foi precisamente perceber que estava ali um polo que no futuro teria que ser transformado, não é? Porque no fundo era uma zona muito ligada a áreas logísticas e industriais e que se iam rapidamente transformar, e esse rápido, digamos, tem demorado, já lá vão 20 e muitos anos, quase 30 anos e não sucedeu, mas aos poucos tem vindo a transformar-se. Portanto, quer em áreas de serviços que requerem uma população, digamos, que se desloca muito maior, quer até habitação. E a verdade é que, por exemplo, quando estivemos envolvidos em Almada, também no plano da Margueira, também o metro e a chegada do metro era fundamental, e neste caso era um metro de superfície, era fundamental para aquilo que era o estabelecimento das zonas âncora e das áreas âncoras daquele território, não é? Justamente porque é um transporte digamos, de grande deslocação e de grande abrangência, não é? E se depois conectado com outros meios de transporte, então, digamos, evidentemente, muito melhor será, não é? É certo. Alexandre, a mesma pergunta um bocadinho nesta questão de lançada até por si, de como é que estamos, se o metro obedece a desenhos antiquados da cidade, ou se há aqui de alguma forma uma visão um bocado ancorada no passado e não olhando para aquilo que são as necessidades, quer atuais, quer futuras. No caso do Porto, por exemplo. O Porto, é totalmente diferente da situação do Porto de Lisboa. Lisboa, como disse o João, é uma cidade relativamente limitada e concêntrica e, portanto, até a própria linha do metropolitano de Lisboa, ele é circular, por assim dizer. O Porto não é uma cidade com estas características. É preciso perceber que o Porto, em primeiro lugar, está restrito, por um lado, pelo Rio Douro e pela circunvalação, pelo outro, na verdade, em termos de espaço urbano, ele vem desde Gaia até ao norte de Matosinhos, ou quase de Espinho até Vila do Conde. É uma cidade única e com problemas parecidos. E, portanto, não é uma cidade... eu não consigo dizer que o Porto está restrito e é apenas a área jurídica da cidade do Porto. É muito difícil, e compreende-se que é difícil poder gerir espaço urbano por muitos motivos, e em Portugal em particular. Em primeiro lugar, nós estamos aqui a falar, quando falamos do Porto, falamos de Gaia, falamos de Matosinhos, falamos de Maia, falamos de Gondomar ou Valongo e falamos do Porto. São várias câmaras, o planeamento não existe, porque existem umas coisas chamadas juntas metropolitanas, mas servem para o que servem e pouco servem para planeamento, servem para boas intenções, e depois no meio disto quem acaba por cozer estas ligações interurbanas e estas áreas metropolitanas, quem é? São as infraestruturas de Portugal e aqui no caso também os transportes públicos. O que é que fez o metro do Porto? O metro tentou ligar o centro de Matosinhos com o centro do Porto, o centro da Maia com o centro do Porto, o centro de Gaia com o centro do Porto. E, portanto, quando eu digo que isto tem um desenho urbano que já não existe, é que o centro do Porto não é o centro da área metropolitana. O centro do Porto é um dos centros. E, portanto, se existe alguma lógica em termos de distribuição de transportes, deveria ser, se calhar, não ligar tudo ao centro do Porto como se fosse uma cruz, mas interligar as coisas entre si também. Isto é por um lado. Por outro lado, quando a gente também fala de planeamento e não percebe a cidade, ou anda atrás de cidade, e é o que anda normalmente, quem acaba por desenhar, eu estava há pouco a falar das infraestruturas de Portugal,
continuam a ser os sistemas viários. Nós temos, hoje, quem desenha cidades são os engenheiros rodoviários. O que é que nós temos? Nós já não temos ruas nos espaços urbanos, a rua é uma coisa que já não existe, existem vias rodoviárias ou vias pedonais. Não existe terceira via. A via rodoviária é uma coisa que tem muitos pininhos, muitas passadeiras, muita sinalização horizontal e outra, portanto, vertical, e, portanto, não tem nada a ver com uma vida urbana e uma vida de cidade. E, além do mais, como se não bastasse, e aqui no caso da cidade do Porto, ainda introduziram uma coisa fantástica que se chama uma autoestrada que cruza a cidade e dá a volta à cidade, que é uma espécie de muro de vergonha, onde existe o lado direito da cidade e o lado esquerdo da cidade. Existe o Porto Oriental, o Porto Ocidental, essa é uma coisa completamente patética. E depois adoro ouvir estas discussões, estas conversas sobre ecologia e sobre preocupação verde, e introduz-se no meio de uma cidade como o Porto, e não é só o Porto, é Gaia, Matosinhos, introduzem-se as autoestradas da poluição e do ruído e de outras coisas parecidas. E depois, além do ruído, porque há o problema acústico, e existe o problema das barreiras acústicas, que é um problema de outra poluição visual. E, portanto, uma conversa para eu ir dormir é chamada falta de planeamento, não só, mas é também uma falta de autoridade, porque eu sei que as cidades, por si, não gostariam de lá ter a VCI, ou ter uma segunda circular mais moderada, outras coisas parecidas, mas não conseguem, porque isto faz parte da jurisdição das infraestruturas de Portugal, que faz o que muito bem lhe apetece, e é uma entidade própria, e, portanto, temos uma circunvalação que é uma estrada nacional, temos uma autoestrada que é uma autoestrada, e quem diz do Porto, diz a A28, que é uma autoestrada que passa em Matosinhos, ou diz a N14, que é uma estrada nacional que passa pela Meia, e por aí fora vai, é um disparate completo. E quem desenha cidades não é arquitetos nem urbanistas, quem desenha cidades são os sistemas viários, são os rodoviaristas, são as infraestruturas de Portugal. Portanto, a gente está aqui a falar de transportes, está a falar disto tudo, não está a falar do metro do Porto ou do metro de Lisboa, está a falar de um conceito, da única coisa que existe, que faz planeamento. E olha, e desculpe, e nem é só nas cidades. A gente continua, faz o mesmo texto e o mesmo princípio para o país inteiro, porque o que faz a interligação no país são as 300 autoestradas e estradas que por aí existem e que continuam por si só baseadas nos conceitos, não sei, nem sei de quê. Se os transportes têm conceitos antigos, não sei o que é que direi sobre os transportes entre cidades. Ainda é pior. Ainda temos o comboio do século XIX, mais ou menos. Isso é verdade, Alexandre. Até na velocidade e na extensão está pior até do que o século XIX. Paula, o Alexandre com esta visão que não anda, infelizmente, longe da realidade, colocando o dedo em quem decide e que muitas vezes não está próximo, nomeadamente do tecido e daquilo que deveria ser a discussão mais particular, digamos, deste mapa e desta rede que a gente vai desenhando. Eu olho também para alguma falta, uma promessa que era antiga do metro, era a intermodalidade. O metro ia criar determinados sítios. Se é verdade, mesmo com aquela coisa terrível que o Calatrava fez, que se calhar ali na Gar do Oriente, há ali pelo menos uma ligação de 3 meios, eu diria que aqui no Porto não consigo perceber onde é que ela está, não consigo perceber de que forma é que o metro conseguiu criar isso. A cidade também, estou quase como o Alexandre, quem é que decide onde é que param os autocarros? Não, é uma discussão, desde que eu comecei a ser jornalista, que ouço a discussão na cidade do Porto e continuo a não ver nada disso resolvido, nem nenhuma lógica, nomeadamente para estes nós que era suposto para permitirem que as pessoas circulassem, e aqui sim, mesmo estando em coletivo, eu tenho o meu caminho individual para fazer e por isso gostava de adotar as estratégias que me apetecessem e não aquelas a que às vezes sou obrigado por falta destas soluções de onde se colam um meio ou outro. O Porto, e eu não sei Lisboa, se calhar, eu sou mais próximo aqui, padece também aqui desta falta de visão mais cuidada. Sim, eu partilho totalmente aquilo que acabou de ser aqui referido e permita-me que diga, aliás, como sabe, todo o meu trabalho tem sido muito assente na questão do planeamento e muito sobre a crítica à negligência que há em Portugal em matéria de planeamento. De facto, é lamentável nós queremos falar de veículos
ou de transportes públicos, normalmente fala-se quando vem a reboque desses fundos comunitários. Pronto. E o que é que acontece? Acontece que estamos todos desesperados politicamente para fazer a injeção financeira que vem da Europa, temos que ter taxas de execução e então há que ver rapidamente, junta-se meia dúzia de pessoas, eu lamento, mas é assim, alguns entendidos, outros menos entendidos, mas façam a um tempo que também corre uma velocidade, quase como o Paulo Virílio também escreve, que é andarmos a correr e faço umas linhas grossas, essas sim do planeamento, mas que às vezes parece que não assentam naquilo que é o desenho do chão. Eu já na primeira conversa do início desta conversa nossa, eu referi na questão do planeamento, mas a questão é do planeamento, vamos concretizando. É um planeamento, é uma ausência do planeamento dos diferentes layers. Nós não podemos pôr o transporte público a funcionar se ele não tiver dentro de uma rede das redes, que é aquilo que disse, e tiver esses cruzamentos das redes que são os tais nós. Ora, nós só vamos conseguir que os transportes públicos, sejam eles mais metropolitanos ou menos metropolitanos, mais subterrâneos ou mais rodoviários, vamos chamar assim. Mas pronto, transporte público de veículo que é para todos. Nós só vamos conseguir que ele seja realmente utilizado na sua plenitude, também do seu investimento, quando esse transporte público conectar com outros modos de transporte, com outras situações dos tais layers da mobilidade, que é o layer da circulação automóvel, o layer da gestão dos parques de estacionamento, fundamental. Estávamos a falar de Lisboa, eu vou muitas vezes a Lisboa, e assim, Lisboa tem uma rede de transportes públicos muito melhor que a do Porto, mas nós ainda não temos uma rede de estacionamentos dissuasores num perímetro capaz de nos absorver quando nós vamos do norte ou do sul e queremos chegar a Lisboa e conectar e entrar na rede urbana. Então, torna-se muito mais rápido para quem anda sempre com pressa, que é nós todos que vamos a Lisboa para fazer reuniões normalmente, entrar com mais um carro no centro da cidade, pagar um parque de estacionamento caríssimo, ficarmos 2 horas no estacionamento a desesperar e a fazer poluição. E isso é péssimo. Mas o que é que isso... E no Porto é exatamente a mesma coisa. Portanto, também os transportes públicos nunca irão ser tão utilizados se eles não estiverem dentro de um plano que tenha várias conexões intermodais, sim, mas também esse sistema de estacionamentos. E depois a questão da introdução dos modos de modos suaves. Porquê? Porque nós percebemos que a maior parte das locações, que é uma coisa importante, mais de 65% das locações, e não é Porto, Lisboa, médias, dos países da OCDE, têm deslocações com menos de 3 km. E aí, se nós repararmos bem, portanto, temos tanta deslocação para percursos tão curtos que nós teríamos realmente de utilizar o transporte público nesses trajetos mais curtos. E eu diria, se calhar eu tenho possibilidades de andar 2 km na rua até a pé ou de bicicleta, se o tempo assim o permitir e se eu achar que posso, por exemplo, um dia não ir de sapato alto, não é? Porque se eu for de sapato alto eu não tenho infraestrutura para andar, seja no Porto, seja em Lisboa. E é importante dizer isto, porque hoje estamos a viver um dia depois do Dia da Mãe. Não é? Um dia depois do Dia da Mulher que se tornou trabalhadora. E eu acho que é importante perguntar se as cidades também têm dado esta capacidade de infraestrutura de apoio à mulher, que também entrou no campo profissional, que partilha com a sua vida familiar uma vida de profissão e que deveria ter mais facilitada estas redes de transportes públicos e também de espaços públicos para que ela possa rapidamente fazer todas as tarefas e conciliar com as múltiplas tarefas que tem. Mas isso é uma parte muito esquecida normalmente e vamos continuar esta conversa. Eu diria então que estes layers deveriam existir, estarem conectados nos tais pontos que são os nós. Se esses nós, e temos vários estudos sobre isso, quando o nó não funciona, e não funciona na segurança, no conforto, na própria intuição do nó, o nó, se não existir, é uma dualidade tão grande, que pode ser causa de eu não deixar o meu automóvel privado. E eu dou um exemplo muito aqui também no Porto, é que nós, não é só a estação do Oriente ou a estação de Campanhar, que no caso do Porto ela está a ser altamente beneficiada,
em termos de obra, e que espero que ela se transforme num intermodal próximo de nível 1, portanto que vá conectar a nível superior e que dê estas condições de conforto e de segurança para que nós possamos rapidamente dizer assim, não, realmente mais vale eu ir àquele nó, até deixar lá o meu carro e entrar na rede de transporte público. Paulo, diga-me só uma coisa, eu percebo isso, mas há algum, nas duas redes que estamos a falar, identifica algum que funciona a sério, que funciona... Não. Eu diria que só mesmo a Gare do Oriente em Lisboa. É o único que eu conheço. Pronto, eu diria porque ele realmente é um nó verdadeiro de multimobilidades, de muitos transportes de diversa natureza e que tem dimensão, tem arquitetura, tem beleza, mesmo assim com algumas falhas a nível de segurança e às vezes de friso, de ventos, etc., para quem está à noite. Mas isso é outra situação. Agora, o Porto não tem. Se formos a Braga, não tem. Se formos a Coimbra, não tem. Aliás, eu tenho vindo a desenhar, a fazer planos de mobilidade urbana, justamente em algumas cidades portuguesas, e nestas que acabei de referir, por exemplo, Braga, Guimarães, e nós vemos centrais de caminhonagem para um lado, estação de comboio para o outro. Portanto, mesmo que eu queira vir de autocarro até ao ponto modal para apanhar o comboio para ir para outro sítio, eu depois tenho ali um vazio pelo meio que não chego de lado nenhum. E tenho um centro que ainda se chama de caminhonagem numa zona nascente, um poente, e a transporte público numa zona completamente contrária. E é isso que nós temos que contrariar. Só que é assim, enquanto não houver, e eu lamento, mas há 30 anos a falar do mesmo, eu já acredito que nós não vamos chegar lá, porque os políticos vão decidir que precisam a montante de ter um plano, uma estratégia. Eu já não acredito, portanto, eu já infelizmente vou acreditar que só com a obrigatoriedade de um documento que seja quase como um PDM, e lamento dizer obrigatório, porque o PDM também tem muitas dificuldades e muitos problemas que se arrastam no tempo e outras coisas que não vale aqui falar. Mas enquanto não tivermos um documento que exija um pensamento multidisciplinar, que cruze estes layers com uma visão holística, que junte engenheiros, sim, mas como disse o arquiteto, e outras disciplinas, que transforme rapidamente as estradas em ruas, mas que lhes permita conectar entre todos e criar uma estratégia para depois ir monitorizando e implementando, eu não vou acreditar. Não vou acreditar mesmo. Portanto, e acho que vai ser esse caminho. Nós hoje estamos aqui a falar de uma coisa em duas cidades, que as duas cidades maiores portuguesas, que é o Porto e Lisboa, não têm um plano de mobilidade urbana sustentável. Não têm. E a Europa, há muito tempo, que as cidades tinham que ter um plano de mobilidade urbana sustentável. E nós fizemos há 5 anos em Portugal, para enganar os fundos comunitários, e isto à vontade para dizer, porque eu tenho falado sobre este assunto a nível nacional, nós centralizamos nas CIMs e nas áreas metropolitanas um documento que se chamou PAMUS, que é um plano de ação de mobilidade urbana, e teve que ser ação para que não se confundisse com planos de mobilidade, porque ele foi feito em 3 meses, numa folha de Excel em que as equipas, onde eu também fiz parte de algumas, nem sequer fomos ao território, que era feito na sede dos municípios lá em cima, para colocar ideias de mobilidade que iriam buscar dinheiro aos quadros comunitários. O que é que acontece? Essas ideias, essas ações transformaram-se em medidas avulso. O que vamos assistir nos próximos tempos em nosso país, em algumas cidades grandes, como o Porto, Braga, etc., a implementação de corredores BRT, que são corredores em canais próprios, transporte público, como aqui na Boa Vista, que eu também estou na Boa Vista. Está a discutir isso, sim. Que vai ligar a Casa da Música, por exemplo, a Serralves, é tonto. É tonto, porque nós completamente... Deixa o Alexandre acrescentar aqui. É um disparate completo. Eu pergunto, é um transporte coletivo, deve ser para os motoristas e para as empregadas domésticas. Exatamente. E alguns turistas que vão a Serralves. Eu peço desculpa, mas nós deveríamos ligar isso a redes e não fazer navetes, mas agora sabemos porquê. Porque é muito mais rápido de instalar esse corredor, porque temos ali uma avenida, que é a Avenida Boa Vista, que é larga, e não vão pensar em aumentar passeios, não vão pensar em duplicar a estrutura verde, não vão pensar em colocar ciclovias individualizadas. O espaço, não dá para tudo, não é? Claro, e portanto, depois, ainda por cima, vira para a esquerda, em vez de seguir até ao fundo da avenida, que ela hoje transformou-se num corredor de serviços, onde tem uma carga enorme de gente que trabalha. A Avenida da Boa Vista tem um corredor de transportes públicos há 20 e tal anos, desde que foi praticamente desenhada, mas há 20 e tal anos está desativado, nem se percebe porquê. Nós temos a única avenida que o Porto tem, e digna desse nome, tem 5 configurações diferentes. Exatamente. Aliás, nem é da rotunda, porque começa lá em cima na Praça da República, que é a Rua da Boa Vista, depois vira a avenida, e aquilo é o disparate até chegar ao mar. É o verdadeiro disparate. E falar de planeamento,
eu não sei, olha, sinceramente, eu acho que é uma palavra bonita, fica bem, mas que não tem qualquer utilização no nosso país. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa, quando se fala de urbanismo e planear a cidade, não é de maneira nenhuma a praia dos arquitetos nem dos engenheiros. É fundamentalmente de quase todas as profissões. É fundamentalmente de uma panóplia de gente, que entram os sociólogos, entra a política, entra tanta coisa. Falar de arquitetos porque acham que os arquitetos desenham cidades. Os arquitetos desenham algumas coisas e têm opiniões sobre algumas coisas, mas fazer cidade não é a praia do arquiteto, nem a praia do engenheiro. Aliás, hoje em dia é mais praia de engenheiros, sabe? Porque existem tantas engenharias. Eu, quando me formei, fazia um projeto com 3 engenharias. Hoje em dia tem 20 e tal. Algumas não sei para que é que servem. Neste momento já não é engenheiro sequer. Portanto, não se preocupe. Não vai não, eu estou a fazer esta parte. Mas olha, arquiteto, mas o importante é ver uma visão multidisciplinar, como dizia, e a se aproveitar com os erros do passado. E só para terminar esta questão do Porto, desta questão com qual eu gostava de dar nota, já foi aqui referido também pelo arquiteto, a questão da circunvalação. É uma outra tontice, durante décadas e décadas, não aproveitarem aquela também via infraestrutura para se colocar, que poderia amarrar esse tal desenho, que houve um equívoco, que é fazer só entradas, até só radiais, porque de facto, como aqui foi dito, o Porto assenta numa estrutura urbana polinucleada, não tem nada a ver com Lisboa. Há muitas deslocações que nem sequer entram no centro da cidade e que andam de Matosinhos para a Maia e não entram. E as pessoas não utilizam o transporte público, depois não temos estrutura de amarração. E a circunvalação, que ainda por cima vai levar ao polo da Asprela, às zonas dos hospitais, que têm imenso fluxo, deveria ser utilizada urgentemente, e onde morre gente é das vias do Porto com mais taxa de sinistralidade rodoviária. Só que é uma estrada de 4 municípios. Eu acho que dava aqui um programa, dava outro programa. Vamos fazer um programa sobre a circunvalação. Eu adorava, porque não houve ninguém que tivesse coragem até hoje, e desde a faculdade... Mas tem coragem, desculpe, eu não concordo consigo, existe coragem, o que existe é assim, Matosinhos só recebe a circunvalação se for infraestruturada, a Maia diz a mesma coisa e o Porto idem aspas, e portanto só querem a circunvalação se as infraestruturas de Portugal fizerem as obras que cada um quer. Mas isso, olha, a falar da intermodalidade dos transportes, eu desculpe lá que lhe diga, mas em Campanhã pretende-se, de certa forma, criar alguma intermodalidade. Sim. Mas a estupidez é tanta que, se olhar para o mapa da cidade do Porto e das cidades limítrofes, Campanhã fica lá numa extrema qualquer, e dizer que a intermodalidade está no lado mais leste da cidade e das outras, porque as outras são basicamente cidades junto ao mar, já percebe que o desenho não tem sentido nenhum. Aliás, se olhar para os sistemas ferroviários junto à grande cidade do Porto, existe uma outra estação, que é uma estação muito mais central, que se chama Devesas. As Devesas é o apiadeiro é um apiadeiro do Douro desde 1902, para aí, qualquer coisa do género, que aquilo não se consegue compreender como é que, estando mais próximo, serve Gaia, serve metade da cidade do Porto, e se calhar serve mais rapidamente até a parte de Matosinhos do que propriamente a Campanhã, continua a ser votada ao abandono. Aquilo não é uma estação, é um apiadeiro autêntico. E é uma pouca vergonha, porque é que também lá não existe intermodalidade. Aliás, nem ninguém consegue chegar de carro às Devesas se não levar um mapa, porque nem sequer... Dando o meu exemplo pessoal, Sandra, eu quando apanho o comboio a Lisboa, moro no Marquês e vou às Devesas. Está a ver? É como as coisas são. Está a ver o raciocínio simples e óbvio que não está aqui inerente, mas que se aposta em Campanhã, não sei bem porquê, porque arranjaram dinheiro para lá e não arranjam para as Devesas. Exatamente. Anda sempre assim, anda sempre a diria Devesas e acrescentaria já agora também General Torres, também não faz nenhum sentido. Também, na ligação que deveria ter ao metro e à entrada do metro, não percebo. Deixem-me buscar o João Santa Rita, senão ele fica aqui abandonado nesta discussão um bocadinho portuense. João, gostava de perguntar uma outra coisa, uma outra dimensão, tirar isto para outro sítio, e nomeadamente nesta diferença em Porto-Lisboa. Minha pergunta é, por um outro impacto que o metro tem tendência a ter, que é no preço e naquilo que está à superfície, ou seja, onde chega o metro, normalmente, ou em muitos sítios, os preços do imobiliário
aumentam por razões várias, está ali uma porta, pelo menos mesmo com todos os defeitos de circulação. Isso ainda existe esse impacto em Lisboa, ou isso já está de alguma forma mitigado pela rede que já existe e pelas infraestruturas que já existem e pela história de cidade, ou ainda chegar uma estação significa que à volta dela vai aumentar o preço do metro quadrado? Quer dizer, eu penso que esses efeitos, enfim, por mais que possam ser, acontecem sempre, não é? E eu há pouco dizia isso, quer dizer, há muitas áreas da cidade de Lisboa que não estão ainda abrangidas pelo metro. Algumas, possivelmente, poderão ser pouco valorizadas por isso, porque já são zonas, digamos, muito nobres e, portanto, poderá ter pouco impacto. Há outras que não. Há outras que são zonas que têm estado sempre, enfim, com processo um pouco à margem daquilo que tem sucedido em Lisboa nos últimos anos e, portanto, é evidente que a chegada do metro pode trazer essas situações e até o próprio anúncio da chegada do metro já antecipou muitas situações, não é? E isso é, por exemplo, o caso de Campolide está certamente numa situação desse tipo, não é? Que apanha ali a zona, digamos, já mais próxima de Campo Rico, e isso é certamente. Como poderá ser algumas zonas de Alcântara também, frutíssimo, embora, como eu digo, já esse processo se antecipou com o anúncio da chegada do metro. Mas há aqui um aspecto também que eu penso que é interessante referir, após aquilo que tem estado a ser falado no Porto, que é Lisboa tem neste momento muitos centros, não é? Muitos centros de serviços. O Parque das Nações é um centro, Telheiras é do ponto de vista residencial, mas também do ponto de vista de algumas áreas também um ponto de serviços. E depois há muitas áreas de serviços na periferia imediata de Lisboa, para onde há muitas deslocações diariamente. E essas deslocações são feitas na maioria de automóvel. Eu chamo, por exemplo, a atenção aos parques de escritórios que há ao longo da autoestrada que vai para Cascais, por exemplo, que são inúmeros, não é? E, portanto, que de facto promovem muitas deslocações para fora e depois da chegada ao fim do dia, evidentemente, à cidade de Lisboa. E essas são as tais ramificações que são muito importantes, penso eu, começar, enfim, acredito que possam já estar pensadas, não sou conhecedor de todas estas matérias, não é? Que possam estar pensadas, mas são de facto fundamentais, porque são muitas das causas também de transportes que podiam ser feitos de outra maneira, e sobretudo são muitas vezes transportes em que praticamente é só para um utilizador, não é? Portanto, também é difícil partilhar por vezes essa própria deslocação. E isso é um aspecto também essencial, não é? Como é que toda esta rede da periferia se pode ou não acomodar a esta área. E isso, retornando à sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma que tem impacto. Aliás, as zonas têm, digamos, uma cidade como Lisboa, são variedíssimos motivos que levam, digamos, à valorização de todo o setor imobiliário, desde mais ligadas ao Rio, desde mais ligadas à história, desde mais no centro, desde mais vista, enfim, há milhares de situações, mas uma delas é também garantidamente, digamos, a acessibilidade em termos da utilização do transporte, neste caso do metro, não é? É um aspecto fundamental. E isso, sobretudo, até para novas gerações pode ser muito importante, como para as gerações mais velhas, não é? São aquelas que têm, por um lado, as que não têm acesso ao automóvel e que até procuram voluntariamente outros tipos de transporte, não é? Porque estão mais propícios, digamos, a utilizar novos modos de transporte e aqueles que têm mais dificuldade, não é? E numa cidade como Lisboa isto é muito relevante, porque obviamente é uma cidade onde circular a pé não é por vezes fácil, dada a sua topografia, como não será assim também no Porto, não é? Mas é um aspecto que tem garantidamente relevância, não é? Esta questão de circular, uma outra pergunta que eu acho que muitos cidadãos se fazem, é sempre inevitável que as obras do metro signifiquem o caos e o impacto que têm em grandes áreas da cidade durante alguns anos? Há maneiras de mitigar isto? Pergunto isto porque, obviamente, temos essa imagem das cidades e os cidadãos perguntam se tem que ser sempre assim. Eu acho que não, quer dizer, não é sempre, nem sempre tem esse impacto. Eu chamo, por exemplo, o caso da estação que está a ser feita na Estrela, para já tem um impacto mínimo, está muito localizado, as obras são muito feitas, digamos, numa determinada área, que é o antigo Hospital Militar, e estão muito concentradas e praticamente não tem um impacto maior, não é? Pode ter pontual, mas não tem impacto maior. Depende muito da natureza e depende, de facto, muito se o metro é feito mais na profundidade ou se é feito mais à superfície.
E isso tem a ver, sobretudo, nas articulações com a rede mais antiga, não é? Foi feita, digamos, que está mais à superfície, alguma dela, não é? E essa sim implica, digamos, maior transtorno, vá lá, no dia-a-dia. As que são feitas a maior oportunidade, não. Eu acho que isso depende muito, quer dizer, não, tem a ver com casos que são... Como haverá áreas, como eu falava há pouco, por exemplo, o caso da extensão para Loures, em que muita dela, por exemplo, se for a opção, o metro de superfície, no caso do Alto Lumiar, praticamente estão definidos, digamos, os canais por onde ele pode passar, através de grandes avenidas, grandes áreas de alamedas, onde, possivelmente, digamos, o impacto será relativamente pequeno, não é? Desse ponto de vista. Mas eu acho que depende muito, não é? Depende, de facto, muito das situações em que ele é. E então, por exemplo, quando atravessa áreas que ainda estão pouco densificadas, não é? Estão ainda, digamos, um pouco expectantes, aí, digamos, é muito novo, não é? No caso de Campolide, confesso que não sei exatamente como é que a rede vai passar, não é? Exatamente qual é a profundidade, portanto, qual será o impacto, mas acredito que seja pequeno, dado, digamos, a topografia e as ligações que tem às estações mais próximas, à rede mais próxima, não é? Mas acho que depende muito. Não, é difícil dizer que tudo tem impacto ou não tem, não é? Se me permitisse, David, se me permitisse sobre esse assunto, eu gostava de dizer o seguinte: eu estou neste momento a trabalhar com o Francisco Cardenas de Barcelona a dimensionarmos, a nível do planeamento urbano, aquilo que poderá acontecer em Espanha no futuro para que seja mais utilizado o transporte público. E aquilo que eles estão a fazer é justamente criar buffers em torno das estações que estão já planeadas para que a pressão urbanística e, portanto, de habitação só possa existir a 15 minutos andar a pé até à estação. E veja o que é que isto quer dizer. Isto é um método que está... E nós estamos a fazer esses buffers, portanto, esses círculos no entorno, dizer assim, aqui dentro vai poder construir casas para se morar, fora já não, porque vão aumentar estrada, mais dispêndio, mais infraestruturas. E eu acho que isto também poderá ser uma coisa muito avançada para Portugal, que não planeia normalmente nada, mas nós estamos, mais uma vez, esta questão que colocou aqui, da procura de edifícios ou de habitação em torno das grandes linhas, mostra que nós também aqui em Portugal deveríamos ter este pensamento. Nós normalmente fazemos o PDM, que tem a ver com o uso do solo, com a utilização do uso do solo, mas raramente cruzamos com a rede da mobilidade. Aliás, não existe, só se cruza com a rede das infraestruturas rodoviárias e a sua própria hierarquia, portanto, também em cima de um modelo completamente obsoleto, onde nem sequer a nível da escala de PDM estão previstos os próximos nós pensaram. Não tem que ser o PDM a pensar, mas tem que ser as equipas de mobilidade transversais e conhecedoras dessa especialização, para que tudo pudesse ficar também articulado. Portanto, nós em Portugal temos ainda um planeamento urbano que cresce por um lado e que pensa por um conjunto de técnicos e por vezes também com decisão política, e depois por outro, andamos aqui a ver onde é que pode-se instalar umas redes de transportes, ou mais metro, ou mais rodoviárias, ou não sei o quê, porque temos uns dinheiros para gastar e porque também agora temos que descarbonizar, e isso não está articulado, portanto, e depois, claro, aí sim... Nós tínhamos que pensar onde é que vão ser essas linhas, como é que os PDMs, os planos de urbanização e todos os instrumentos de planeamento vão reagir para que elas sejam mais massificadas e mais densificadas, porque não tenho qualquer dúvida, sinceramente. Se queremos fazer mitigação para o aquecimento global, nós temos que encurtar as locações. Nós temos que andar mais a pé, de bicicleta ou transporte público. Então temos que viver mais próximos de nós. E também temos que ter um planeamento mais multidisciplinar. Não pode ser monofuncional. E isso é planeamento urbano. É planeamento e ordenamento do território. E enquanto estes dois pensamentos não se cruzarem, nós temos os senhores e sim, os engenheiros clássicos dos transportes a trabalharem para um lado e depois outros a pensar na questão do planeamento das cidades. Assim não vamos chegar a lado nenhum. E esta é uma discussão que há muito já foi dada no estrangeiro, em particular na Europa, que está toda pulverizada por uma rede perfeitamente conectada e com os tais ditos nós, em que as pessoas se atrevem a deixar o seu carro em qualquer lado, porque até vão confortavelmente a ler um livro ou até acabar agora um artigo, imagine, para ir para a redação, mas em Portugal não, porque nada articula com nada. Paula, já estamos quase a terminar. Deixe-me perguntar-lhe só uma coisa, antes de ir ao Alexandre também para fecharmos. Da experiência que tem, nomeadamente de várias cidades onde tem trabalhado, para além destes dois grandes polos, há outros sítios onde faça sentido
transporte e um investimento tão pesado como o metro, e se calhar, diria eu, alguns da periferia de uma rede maior, nestas duas cidades, Lisboa e Porto, mas fora dela, há sítios onde faça sentido um investimento mais pesado neste tipo de mobilidade. Olha, um deles, se me permite já de imediato, é o Algarve, diria que Faro e a linha do Algarve. É impressionante, mais uma vez, a negligência e a ausência total de pensamento estratégico. Faro capitaliza, porque é centro dos serviços, porém não tem nenhum sistema de nada. Eu acabei de fazer o plano de mobilidade de Faro, com imensas ideias em que estão no documento, e que até foram já aprovadas nas diferentes áreas, quer da ferrovia, quer da parte do porto, do aeroporto, etc., porque estamos a cruzar todos os modos de mobilidade. Aliás, Faro é o único município do país que tem todos os modos de mobilidade, do aéreo ao mar, etc., mas eu diria que quase como tudo agora fica lá a marinar numa prateleira, porque houve alguém que se pensou num plano, mas agora é quase impensável. E todo o Algarve, que tem imensa população, e que depois vem o verão, ainda tem esse adicionamento, esse adicionar de população sazonal, não tem uma ferrovia, uma estrutura urbana que possa conectar com tudo. Claro que no interior, eu diria que também, nós temos, claro que o interior é diferente, mas um interior que menos interior, médio, as grandes capitais, seja a Guarda, também estamos a ver como é que se pode fazer. Há muita gente que bastava ter um veículos com mais frequência, que vencessem as cotas alta e baixa, que esse é um dos problemas que temos no nosso país, até porque o caminho de ferro fica lá em baixo e tem que subir até ao cimo da cidade. Nós temos que vencer esses níveis também topográficos, e hoje existe um conjunto de soluções mecânicas e elétricas e com grande inovação, seja funicular, seja elevadores. Nós temos várias cidades assim, quase como a Covilhã, que está lentamente a integrar modos de mobilidade mais coletivos e que está a conseguir vencer até as cotas, mas essas são particularidades. Mas pronto, para chegar também a outros sítios, eu diria que Beja precisa muito, eu diria que Viseu já tem alguma coisa muito melhor, mas a cidade é uma cidade que pode no futuro ter muito pouco veículo automóvel, porque ela foi muito mais bem desenhada e planeada comparativamente com outras, e chegando lá em cima, claro que Guimarães e Braga, e até diria Viana, são três grandes cidades, duas são capitais de distrito, tem muita população, que continua a aumentar a população, e Braga em particular, e que tem que rapidamente ocupar espaço que é dedicado ao automóvel para outro transporte. Por isso é que eu entendo que os próximos desígnios não sejam de grande lavoura nos transportes públicos. Nós temos infraestrutura, temos é que utilizar essa infraestrutura rodoviária, que é asfalto, que está sobredimensionada para o carro, porque nós não queremos mais que entrem tantos carros no centro da cidade, nós não vamos aumentar o calibre da infraestrutura. Portanto, aqui já não há engenharia de tráfego. Não há, acabou. Temos é que ter novas ideias, muito mais à frente, para dizer, temos infraestrutura, ela tem que ser transformada. Para quê? Para aproveitá-la, para fazer tipo navetes que andem de um lado para o outro, mas também façam redes e circuitos nos nós, que façam com que as pessoas que andam de carro 2, 3, 4 quilómetros e que a grande parte da população possam ter possibilidade de andar noutro transporte, que seja ao público, seja ele pelas múltiplas e diversas formas de transporte público. Mas nunca esquecer que se nós não trabalharmos a escala humana, que é o espaço do chão, do passeio, aquele que está polvilhado de barreiras e que impede uma mãe com crianças ao colo de fazer a distribuição dos fluxos de manhã à tarde à noite, porque não tem paragem, não tem apanha vento, apanha sol, não tem um banco, não adianta para nada. Portanto, quando nós nos esquecermos dessa escala urbana, que é a escala humana do cidadão e dos mais vulneráveis, como aqui foi dito, não vamos... Não vamos a coisa a funcionar. Alexandre, para terminar, eu diria que olhando aqui para os nossos ouvintes e leitores que estejam a ouvir ao fim desta hora de conversa, ficará sempre com a ideia de que num país que é razoavelmente pobre, continuamos a ter muita dificuldade em aproveitar bem as nossas oportunidades, até porque só falta de planeamento, é de facto, como disse, diferentes esferas de poder que não se importam às vezes com resultados práticos. Conseguimos ter aqui algum ensejo, algum lampejo de que as coisas possam ser melhores, ou estamos enterrados e nada disto vai melhorar muito em termos de aproveitarmos o pouco que temos, porque de facto nós também não somos
um país rico, e por isso deveríamos, olhando para aquilo, olhando para as grandes obras que são os metros, que são esta discussão que temos prolongada sobre sustentabilidade, começa a ser prolongada já também, fica uma imagem, pelo menos para mim, um bocadinho desconsolada de como estamos a trabalhar. Sem dúvida. Eu diria que nós temos... A gente, quando fala de falta de planeamento, eu acho que teríamos que vir atrás e pensar o que é planeamento e o que é que nós entendemos por planeamento. E aí hoje fazer um raciocínio muito simples. A gente entende por planeamento aquilo que outros países planeiam, e ficamos muito admirados como é que na França, ou na Alemanha, ou na Dinamarca, ou esses países que normalmente são minimamente organizados e que têm algum civismo e alguma ordem, as pessoas obedecem, as pessoas são até, de certa maneira, expectáveis nos seus comportamentos. Como é que nós entendemos este planeamento e transportamos para cá? E, portanto, transportamos a mesma mentalidade, mas não temos, sem dúvida nenhuma, o mesmo comportamento. E ainda agora disse uma coisa que tem todo sentido, para exemplificar o que eu estou a dizer. Nós somos um país pobre e temos uma legislação no que diz respeito ao urbanismo e arquitetura, construção de uma maneira geral, de país riquíssimo. Temos regras, estamos constantemente a queixar-nos de que o preço da construção é alto, mas nós temos que cumprir tantos regulamentos de país rico em país pobre que a construção só pode cada vez ficar mais cara, não consegue ficar mais barata. E em relação aos instrumentos do planeamento, nós temos os tais instrumentos que são parecidos, entre aspas, com aqueles dos ditos países bem comportados, que é os PDMs. E se olharem para um PDM, para os 300 PDMs que existem em Portugal, são documentos cheios de regras, contra-regras e mais regras, que qualquer um deles começa, primeiro de tudo, por um léxico. Ou seja, primeiro vem dizer o que é que cada palavra que usa, o que é que quer dizer. Porque até é estranho, a gente pergunta se não estamos todos no mesmo país, e a gente tem que perceber que a área bruta em Viana é uma coisa, em Lisboa é outra, a área impermeável em Faro é uma coisa qualquer, que é diferente no Porto ou noutro sítio qualquer. Então, são instrumentos complexos, bastante complexos, demoram muito tempo a ser executados, são tão complexos que, agora disse muito bem a engenheira, não pegam noutros planeamentos, como aos transportes, como outras coisas parecidas, não pegam porque nem conseguem, porque tem outros instrumentos também muito complexos e às tantas passamos 20 anos a conseguir fazer um documento que, quando ele sai, naturalmente não serve para nada, já está desatualizado, tem tanta regra que é uma complicação e, portanto, até as leis já mudaram todas, estão todos os dias a mudar e tudo aquilo já não tem aplicabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? O planeamento nesta nossa terra, onde nós não somos muito bem comportados, tem que ser menos complexo. Se continuar a ser assim complexo, arriscamos-nos a continuar a fazer a mesma coisa. É fazer de conta que planeamos, demoramos 20 anos a fazer um plano e ao fim de um ano já não presta para nada. E já nem presta quando ele está fechado. E, portanto, não é esta a fórmula e a maneira de nós termos como planear e fazer gestão do território em Portugal. Não pode ser. As formas têm que ser outras e tem que se pensar nisto, e tem que se pensar disto do ponto de vista político e cívico. Não é continuar a fazer de conta que planeamos, porque não planeamos nada. Rigorosamente nada. E depois todos nós chamamos nomes uns aos outros, são todos incompetentes, e as pessoas não são incompetentes. Há muita gente competente em todos os lados, seja nas entidades públicas, seja fora das entidades públicas, mas andamos todos a berrar uns com os outros, porque, na verdade, os que querem fazer não conseguem. Os que criticam também têm razão, é o chamado, em casa de Ferreira Espeto de Paula, como é que se diz, todos berram e ninguém tem razão, é assim uma coisa. É assim. A mentalidade disto está errada. Obrigado, Alexandre. Eu queria lançar só uma última questão, muito rápido aos três, muito brevemente, uma partida que a gente às vezes faz neste programa, que é perguntar-lhes, aí no sítio onde vocês moram, habitam, trabalham, mas sim, no sítio onde vocês são locais, naquela princípio de subsidiariedade levado até ao extremo, se pudessem pegar numa varinha mágica e resolver um problema, qual seria? Paula, começo por si, qual seria o problema que de repente assim, só a passo de energia? Mesmo aqui na minha janela, estou na Avenida Dr. Antunes Guimarães, no Porto, onde há 3, 4 faixas de rodagem para automóveis, passeios exíguos, árvores no meio dos passeios, e onde, mesmo na minha janela, já assisti a várias mortes com velocidades. Portanto, eu
fazia um novo desenho desta avenida, que liga à zona industrial, criava um grande corredor BRT para transporte público, só para transporte público e bicicletas certamente, e reduzia os canais de faixa de rodoviários, e estudava muito bem a questão dos acidentes e dos pontos de conflito. João, para si também o mesmo desafio aí, de repente uma mudança daquelas que impacta pelo menos em seu redor? Olha, apenas uma, que era, eu vivo numa rua relativamente tranquila das Avenidas Novas, numa zona, digamos, pouco cruzada, dado que tem um impasse no fim da minha rua, mas só uma chamada de atenção, que era, eu acho que o que é fundamental também, e quando falamos de trânsito, é na cabeça dos portugueses ter alguma mais disciplina. Eu vivo num cruzamento onde tenho pelo menos um acidente todas as semanas, garantidamente, de manhã à tarde ou à noite, simplesmente porque todos acham que o direito de cruzar o cruzamento é igual para quem vem de um lado, para quem vem do outro, quem vem de cima, quem vem de baixo, quem vem da esquerda, quem vem da direita. Portanto, garantidamente, todas as semanas eu tenho aqui um desastre, e já por 1 ou 2 dias expliquei à polícia que enquanto não houver qualquer coisa que ponha alguém que seja um stop, qualquer coisa, nada impedirá. É a única coisa, porque a mim não me afeta, é um pouco mais de barulho ou menos de barulho, mas a eles é que afeta, que volta e meia não só são os carros, às vezes são as pessoas, não é? Isso é que é fundamental. Obrigado, João. Alexandre, mesmo desafio rápido. Olha, eu eu trabalho junto ao Rio Douro, praticamente por baixo da Ponte da Rábida e exatamente por baixo onde vai passar a futura ponte. E, portanto, vou dar 3 sugestões. Em primeiro lugar, eu assisto todos os dias a andarem no Rio uns rebelos a diesel com a decoração de pub inglês lá dentro. Agora até temos um barco, uma espécie de uma galé portuguesa, também é uma coisa interessante. Eu não consigo, já estamos a falar de transportes, mas eu não consigo entender como é que se faz política de turismo e outras coisas parecidas e depois ninguém regulamenta, nem ninguém diz nada e acham aquilo tudo uma coisa natural. Há aqui uns rebelos que são amarelos com uma capota de plástico. É uma coisa engraçada, é turístico, deve ser. Um kit. Portanto, essa era uma sugestão. A segunda é que, em vez de fazerem tantas pontes aéreas entre Porto e Gaia, podiam fazer uma ponte que fosse a base, um viaduto. Sabe, quando se fazem pontes aqui no Porto, ou é o arco de betão armado maior do mundo, ou é o esbatido maior do mundo, ou é o pré-expulsado maior do mundo, ou é, inclusive, uma ponte que nós temos que é património, que devia ser mundial, e está ao abandono, não serve para nada, mas não fazem uma coisa chamada um viaduto que liga Porto a Gaia, mas pela cota mais baixa. Não, tem que ser uma ponte aérea, paga de preferência pelos fundos de alguém. E finalmente, porque não podia deixar de o dizer, eu, como disse, trabalho junto à Ponte da Rábida, eu convidava qualquer pessoa a poder atravessar a Ponte da Rábida, porque tem passeios, mas sair em Gaia da Ponte da Rábida, sabe? Sai no meio de um nó de autoestrada, tem que passar por cima dos raios e não corre perigo de vida, não. É pior que ir para a Ucrânia, porque muito provavelmente apanha com um automóvel em alta velocidade. É um disparate completo, não tem sentido nenhum. É verdade, e são coisas mais simples de fazer. Obrigado, Alexandre, obrigado, Paula, e obrigado, João. Obrigado aos 3, foi uma conversa a deixar ainda muitas pistas, se calhar temos que partir isto às fatias e voltar lá devagarinho. E nós teremos outras oportunidades para estar juntos. Obrigado a todos, obrigado a você que está aí do outro lado. Já sabe que estamos disponíveis em podcast e no ao vivo. A conversa regressará daqui a 15 dias para continuarmos a falar sobre as nossas cidades e o seu futuro. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Há quem mostre o mundo a preto. Há quem mostre o mundo a branco. Nós mostramos o mundo como ele é, complexo, múltiplo e a cores. Eleja o público. Assine o mundo plural.